Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da DASA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.dasa3.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da DASA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da DASA. Agora, passo a palavra ao senhor Rafael Lucchesi, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Lucchesi, pode prosseguir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como vocês sabem, eu já participo das teleconferências de resultados há bastante tempo, representando a área de diagnósticos, mas sem dúvidas essa aqui é diferente e especial, tanto por agora eu representar a DASA como um todo, depois de 13 anos de companhia, mas também pelo momento que nós estamos passando, um período que marca uma nova fase e uma nova trajetória para a companhia. Antes de passar aqui a palavra para o Rafael Bossolani, nosso CFO, eu gostaria de apresentar a vocês a visão geral do trimestre e também o nosso momento como gestão. Nesse trimestre, nós tivemos o fechamento do acordo de associação de hospitais com a Amil, que deu origem à Rede Américas. Essa nova empresa, controlada conjuntamente por DAS e Amil, nasce como um dos maiores grupos hospitalares do Brasil, com forte presença nos principais mercados, marcas reconhecidas por pacientes e médicos e uma escala operacional que a posiciona como uma das principais empresas do setor. Realizado esse movimento, que foi construído desde 2024, a DASA volta a ter diagnósticos como seu negócio principal, no qual temos profundo conhecimento, ampla experiência e um histórico sólido de crescimento e rentabilidade. A nossa atuação é sustentada por excelência médica, tecnologia de ponta e uma visão clara de diferenciação na experiência para os pacientes. Hoje, somos líderes em diagnósticos no Brasil e uma das maiores empresas desse setor no mundo. Com mais de 40 marcas presentes em todo o território nacional, realizamos anualmente mais de 23 milhões de atendimentos e processamos mais de 400 milhões de exames, prescritos por mais da metade de todos os médicos do país. Atuamos também na Argentina, onde somos um dos líderes em diagnósticos, e temos 3 ativos de hospitais de oncologia no Nordeste do Brasil, referências em suas regiões. Este novo momento já tem nos permitido avanços importantes. Formamos um time de liderança que une profissionais com histórico comprovado no setor de saúde e na companhia, a executivos com sólida trajetória em áreas estratégicas, como finanças, gente e gestão, comercial e jurídico. Juntos com os nossos mais de 25 mil colaboradores, seguimos com a missão de prover saúde de qualidade para um número cada vez maior de pessoas. Ao definirmos com clareza o foco da DASA, abrimos espaço para oportunidades relevantes de otimização da estrutura corporativa. Iniciamos um plano robusto de revisão de processos, ganho de produtividade, digitalização e reorganização da estrutura, com foco direto em ganhos de eficiência e redução do nosso SG&A. No pilar operacional, seguimos avançando com consistência em nosso programa de excelência e produtividade.
Esse programa combina nossas frentes de digitalização do atendimento com iniciativas de otimização de ativos, sinergia entre unidades, núcleos operacionais e rotas logísticas. Essas ações sustentaram a evolução das margens e mantiveram altos níveis de satisfação dos pacientes, com NPS em trajetória positiva em todas as regiões. Além dos avanços operacionais, a constituição da JV de hospitais, conforme previsto, teve um efeito positivo relevante em nosso nível de endividamento, mais um passo importante de um plano estruturado que priorizou o posicionamento estratégico e a gestão de caixa da companhia. Plano esse que temos implementado nos últimos trimestres e que seguiremos avançando com prioridade e disciplina. Eu vou passar agora a palavra para o Rafael Bossolani para os detalhes de resultados do trimestre e ficarei à disposição na parte de perguntas e respostas. Aí com você, Bossolani. Obrigado, Luquezzi. Boa tarde a todos e muito obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, apresentando os resultados da DASA pela primeira vez desde a minha chegada aqui na companhia em abril desse ano, né? Então, antes de entrar nos resultados, eu acho bastante importante reforçar que esse foi um trimestre marcado por movimentos estratégicos relevantes, né? E que, de alguma forma, já conseguimos ver os reflexos tanto na operação quanto na nossa estrutura de capital. Seguindo, então, para o slide de número 4, começando pelos destaques. Esse trimestre, ele traz uma leitura mais complexa dos resultados, né? Porque foi o primeiro trimestre após a conclusão do carve-out do nosso negócio hospitalar e da criação da Rede Américas, em sociedade com a Amil, conforme já foi mencionado aqui pelo Luquezzi. Nesse movimento, os resultados dos hospitais aportados na Rede Américas no início do trimestre deixaram de ser consolidados pela DASA, e nessa linha, há efeitos de reclassificações e adaptações contábeis, o que reduz a comparabilidade direta da performance operacional da companhia. Por isso, é fundamental olhar os números com o contexto de transição operacional e financeira e não apenas sob a ótica do seu histórico. Um ponto de destaque que é muito importante ressaltar é que esse movimento, além de fortalecer o nosso posicionamento estratégico, como eu mencionei, também contribuiu para uma redução expressiva de aproximadamente 3,4 bilhões na nossa dívida líquida, que encerrou o trimestre em 7,3 bilhões de reais. No desempenho operacional, em bases comparáveis, a gente registrou um crescimento de 5% na receita bruta, puxado pelo nosso core de diagnósticos. O EBITDA também cresceu 8%, com a margem bruta em expansão e refletindo a continuação do programa de excelência operacional e produtividade nos custos e despesas, que foi iniciado desde o começo desse ano. No caixa, que é uma das nossas grandes prioridades aqui na empresa, a gente manteve a geração operacional positiva de 44 milhões de reais e o ciclo de conversão de caixa reduziu em 6 dias em bases comparáveis frente ao mesmo período do trimestre anterior. E aí, por fim, reforçamos que a nossa posição financeira, reduzindo a alavancagem de 2,8 vezes, né, medido pela dívida líquida EBITDA, que é o menor nível desde 2021, versus 4,2 vezes o trimestre anterior. Passando então para o slide 5, falando da performance do segmento de diagnósticos. Então, olhando aqui nos resultados de diagnóstico, a receita bruta dessa divisão foi de 2,1 bilhões de reais, é uma alta de 6% sobre o segundo trimestre de 2024. O mercado nacional cresceu 6,2%, sustentado por um aumento de 4% no volume de exames e de 2% no ticket médio, com destaque aqui para os segmentos premium e de atendimento domiciliar. Já o crescimento aqui da divisão internacional, que é representada pela nossa operação na Argentina, foi impactado negativamente pela variação cambial, dado a apreciação do real frente à moeda local. A receita líquida, portanto, ficou próxima de 2 bilhões de reais, um crescimento
acima de 5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e o lucro bruto ajustado chegou a 674 milhões de reais, com margem de 34,2%, que é praticamente estável, mesmo considerando efeitos de calendário desfavorável e uma base forte de comparação do ano passado, dado o surto relevante de dengue em diversas regiões do país, o que elevou significativamente a demanda por exames laboratoriais à época, né? Então, dentro da nossa trajetória de crescimento, seguimos focados em otimizar a nossa rede de forma planejada e fortalecer as unidades com maior potencial e rentabilidade. Nos últimos 12 meses, reduzimos o número de unidades de 870 para 846, em linha com a estratégia de encerrar as operações de menor desempenho. Paralelamente, o índice de satisfação dos clientes, dos pacientes, medido pelo NPS, seguiu sua trajetória consistente de evolução em todas as regiões, o que reforça nosso compromisso com a qualidade e experiência dos nossos pacientes. Seguindo, então, para o slide de número 6 e falando do segmento de hospitais e de oncologia no Nordeste. Então, nesse segmento, né, no segundo trimestre de 2025, vemos que a receita bruta foi de 502 milhões de reais, uma queda de 3% versus o segundo trimestre de 2024, alinhada a estratégias de interrupção de operações deficitárias específicas que, embora possam impactar o crescimento da receita no curto prazo, elas contribuem para um resultado mais sustentável ao longo do tempo. Esse reposicionamento levou a uma redução de 24% no volume médio dos leitos ativos, ao mesmo tempo que a taxa de ocupação subiu 7 pontos percentuais e o ticket médio cresceu 17%, como reflexo de um mix mais qualificado de fontes pagadoras e da expansão no segmento de oncologia. A receita líquida desse segmento totalizou 447 milhões de reais e o lucro bruto ajustado cresceu 15%, atingindo 180 milhões de reais, com margem bruta ajustada subindo 7,6 pontos para 40,4%. Essa evolução foi sustentada pela redução nos custos operacionais, resultado principalmente do menor volume de pacientes dia e da redução nos leitos ativos, em linha com as ações de melhoria de rentabilidade que eu acabei aqui de mencionar. Passando então para o slide de número 7, para os primeiros resultados da Rede Américas, que iniciou as suas operações em abril. Então, a Rede Américas iniciou sua trajetória com receita de 3,2 bilhões de reais no trimestre, margem bruta de 16,3% e uma margem EBITDA de 11,1%. É importante destacar o lucro operacional, que totalizou 184 milhões e o EBITDA alcançou 318 milhões de reais no período. Acho importante a gente reconhecer que estamos no início de um ciclo de integração dessas duas companhias, né? Então, o foco daqui para frente é reforçar a captura de sinergias e elevar a eficiência operacional dessas operações. As ações já estão em andamento, com destaque para as frentes de suprimentos e compras mais eficientes de materiais e medicamentos, redução de custos fixos e das despesas administrativas, além do aumento na taxa de ocupação e no volume de consultas, com a melhoria contínua do índice de satisfação dos nossos pacientes. Vale lembrar que a DASA consolida 50% do lucro líquido da Rede Américas via equivalência patrimonial, de forma que as melhorias operacionais e de margem terão impacto direto no nosso EBITDA. Passando então para o slide de número 8, no segundo trimestre, as nossas despesas comerciais, gerais e administrativas totalizaram 425 milhões, que é uma redução de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. É importante destacar que parte dessa variação, cerca de 213 milhões, decorre da desconsolidação da operação de Ímpar. Mesmo desconsiderando esse efeito, a gente observou uma queda de 7%, o resultado direto do nosso programa de produtividade, com foco na revisão dos processos de gestão, de otimização da nossa estrutura organizacional e de renegociação de contratos de serviços diversos. Por outro lado, a gente teve um aumento
pontual também nas provisões para devedores duvidosos. Essa aqui é uma frente na qual a gente tem evoluído de forma bastante consistente, sustentada por uma governança bem estruturada para a captura de novos ganhos e que garante que as iniciativas implementadas elas não sejam apenas pontuais, mas contínuas e escaláveis, reforçando o nosso princípio de disciplina de custos e de gestão eficiente de recursos. As outras receitas de despesas operacionais teve um efeito líquido positivo de 323 milhões, que foi impulsionado pelo ganho contábil de 2,4 bilhões, decorrente do reconhecimento a valor justo da nova participação da companhia na formação da JV. E esse efeito ele foi parcialmente compensado por perdas de 2,1 bilhões, sobretudo relacionadas ao impairment dos hospitais e operações de oncologia no Nordeste, que após essa reorganização societária deixaram de operar de forma integrada com a rede hospitalar maior e passaram a ser tratadas como unidades geradoras de caixa independentes. Passando agora para o slide de número 9, podemos observar aqui a evolução do nosso EBITDA no segundo trimestre de 2025. Então, o EBITDA consolidado da companhia no segundo trimestre de 25 alcançou 738 milhões de reais, que é um avanço de 10% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Esse resultado ele decorre da combinação da evolução financeira e operacional em todos os segmentos, refletindo a expansão da receita e do lucro bruto, além dos impactos decorrentes principalmente da formação da criação da Rede Américas e dos ajustes no valor recuperável dos ativos existentes, conforme eu acabei de mencionar. Para fins de comparabilidade, é super importante destacar que, além dos efeitos que eu mencionei, o segundo trimestre de 25 inclui uma perda de 67 milhões de reais referente ao resultado da equivalência patrimonial da Rede Américas, o que, consequentemente, no todo, o 2T25 contabilizou um ganho líquido de 256 milhões, comparado a 223 milhões de reais no 2T24 de EBITDA, que veio proveniente dos resultados e de hospitais e das empresas que não fazem mais parte do nosso portfólio atual. Então, ao excluir esses efeitos, o EBITDA comparável ele cresceu 8% no trimestre acima do desempenho das nossas vendas. Agora, passando para o slide de número 10, com relação aos nossos investimentos. Nessa frente, a gente segue mantendo uma disciplina nos investimentos de expansão, onde grande atenção à alocação de capital e ao direcionamento estratégico desses recursos. O CAPEX consolidado da companhia somou 54 milhões no 2T25 e totalizou 123 milhões no primeiro semestre do ano, recursos que foram direcionados principalmente para iniciativas de tecnologia e de modernização das nossas operações e dos nossos núcleos técnicos. Seguiremos investindo de forma compatível com a nossa capacidade operacional e financeira, garantindo que a cada aporte contribua para fortalecer a eficiência, a qualidade dos nossos serviços e a geração de valor no longo prazo. Passando agora para o slide de número 11, para falar dos prazos relacionados ao capital de giro. Começando pelo gráfico no lado esquerdo, o prazo médio de estoques reduziu em 10 dias quando comparados com o 2T24 e com o primeiro trimestre deste ano, fruto de um trabalho focado na gestão e controle de materiais em nossos CDs e nas nossas unidades de atendimento. O prazo médio de pagamento se alongou em 3 dias versus o segundo trimestre de 24 e permaneceu estável na comparação com o último trimestre. Por fim, no gráfico da direita, vemos o prazo médio de recebimento nas visões pré e pós-desconsolidação. Então, nessa ótica, vale destacar uma mudança estrutural importante, né? A gente sai de patamares acima de 110 dias, né, para aproximadamente 98 dias de prazo médio de recebimento. Mesmo com esse avanço, o número ainda é influenciado pelo perfil dos recebíveis dos hospitais do Nordeste, o que reforça que
Com o portfólio atual, a companhia passa a operar de uma forma mais saudável e eficiente no nosso capital de giro. Passando agora para o slide de número 12, para falar da estrutura de capital, no gráfico da esquerda, a gente vê a evolução da dívida líquida e da alavancagem da companhia, né? Acho que é importante mencionar novamente que o processo de desalavancagem da companhia teve um passo importante com a formação da Rede Américas, com a transferência de aproximadamente 3,4 bilhões de dívida líquida, conforme eu já mencionei no início aqui da apresentação. E a gente encerra o segundo trimestre com dívida líquida de 7,3 bilhões, que é uma redução aí, expressiva de 3,2 bilhões em relação ao trimestre anterior. Esse nível ele corresponde a 2,8 vezes o EBITDA, né, dos últimos 12 meses, frente a 4,17 vezes o primeiro trimestre de 2025 e 4,2 vezes o segundo trimestre de 2024, o que dá luz ao avanço aqui no nosso processo de desalavancagem. Para fins de covenants, mensuração de covenants, o índice de alavancagem encerrou o trimestre em 2,57 vezes, bastante abaixo do limite de 4 vezes previsto nas escrituras da dívida. A dívida financeira bruta encerrou o trimestre em 8,2 bilhões, com prazo médio de 3,3 anos e um custo médio de CDI mais 1,73% ao ano. Importante também reforçar que a nossa posição financeira está bastante sólida ao final desse segundo trimestre, com uma posição de caixa que somou 1,4 bilhão, representando quase 2 vezes o montante das dívidas vincendas até o final de 2025. Então, agora, para finalizar aqui, antes da gente seguir para a sessão de perguntas e respostas, eu quero reforçar que a gente segue focado em maximizar a geração de caixa da companhia, que é uma das nossas prioridades financeiras, juntamente com o aumento da rentabilidade das operações por meio de uma gestão bastante eficiente de custos e da captura de eventuais alavancagens operacionais. A gente está no início de uma nova fase dessa jornada aqui de transformação e comprometido em demonstrar consistência e disciplina na execução de todas as nossas frentes prioritárias. Mais uma vez, obrigado e podemos agora seguir para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira, a gente queria explorar um pouquinho exatamente o último ponto que vocês comentaram sobre a alavancagem. Quando a gente ajusta um pouco o EBITDA desse segundo Q e analisa, a gente vê a empresa com uma alavancagem um pouco superior, mais próxima de 4, um pouco acima até, não mudando tanto da situação antes do split da empresa. A gente queria tentar entender quais são as alavancas daqui para frente para conseguir talvez reduzir um pouco a queima de caixa e conseguir acelerar, principalmente porque agora vocês estão com um business um pouco mais estável que de diagnóstico. Então, assim, tem bastante espaço para mexer nesses prazos de recebimento que vocês comentaram agora há pouco e em questão de margem também tem um espaço legal. E aí, a segunda pergunta também vai nessa parte de margem, em relação a SG&A. Quando vocês fizeram o split e enviaram os hospitais para a Rede Américas, dá para entender que ainda ficou inchado a empresa em termos de SG&A e você tem um espaço interessante para trabalhar daqui para frente, e se faz sentido, dá para ter o quão grande é isso em termos quantitativos? Obrigado, pessoal. São essas duas questões do nosso lado. Obrigado, Gustavo. Vou pegar essa primeira parte sobre a alavancagem da companhia. Eu acho que é um ponto super importante. E eu só queria reforçar que a prioridade financeira da companhia segue sendo aqui a geração de caixa
principalmente operacional, né? Então, a gente teve um trimestre que a gente teve uma geração de caixa positiva, operacional positiva, de 44 milhões, né? E super importante dizer que depois de um fortalecimento aí dessa nossa estrutura de capital, que ainda não é um ponto final, né? Mas ela representa um passo relevante para a companhia, a gente passa a revisar algumas prioridades políticas, práticas aqui na nossa gestão de caixa, né? Então, a gente teve um trimestre aqui no qual a gente teve alguns pagamentos relacionados aqui extraordinários a bonificações, né, que estavam ausentes, que não tiveram, ocorreram no ano passado, né, e que devem se formalizar, se normalizar ao longo dos próximos períodos. Tá? Em contrapartida, a gente começa a ver também uma evolução importante nos nossos prazos, no nosso ciclo de caixa, e que tende a seguir também evoluindo. Então, esse nível de desalavancagem que a gente mencionou aqui, quando você normaliza, ele deve seguir melhorando à medida também que a empresa for reforçando a sua geração de caixa trimestre após trimestre. Perfeito. Gustavo, é o Lucchesi, obrigado pela pergunta. Falando aqui de margem e de SG&A, a gente vê sim, tá? Espaço tanto em margem bruta, a gente vem falando vários trimestres consecutivos, nosso plano de excelência e eficiência na operação. A gente já captura os benefícios da digitalização, mas ainda estamos no começo de uma jornada. Agora, com inteligência artificial, a gente acha que isso vai acelerar, então, processo de atendimento, agendamento, que substitui custos de call center, tempos mais rápidos nas unidades, tudo isso, roteirizadores, a gente vê espaço de ganho de produtividade. Também estamos avançando em rotas logísticas, em otimização de núcleos técnicos. Então, tem um trabalho muito forte aqui do nosso time para que a gente continue rentável em margem bruta e até buscando crescimento nessa questão de acordo com o avanço do nosso programa. Agora, sem dúvida nenhuma, o que você falou em DNA é uma realidade. Na separação das empresas, a DASA ficou com um DNA maior e a gente já iniciou, na verdade, iniciamos já há pelo menos uns 4 meses, um projeto de dimensionamento da nossa estrutura corporativa, otimização dos times, ganhos de produtividade, revisão de processos, aumento de processos automatizados, e a gente vê sim como uma das principais frentes de ganho de rentabilidade da companhia a otimização do SG&A trimestre a trimestre. A gente não abre mão de qualidade, então a gente não vai correr riscos enxugando áreas que sejam essenciais para a companhia, mas existe sim uma frente andando em evolução de otimização dessa linha e a gente tem como uma das prioridades diluir o D&A em nossa receita líquida nos próximos trimestres e com ganhos relevantes aqui para a rentabilidade da companhia. Ótimo, obrigado pelas respostas, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Arthur Alves, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Arthur, pode prosseguir. Boa tarde, Luquezzi, Bossolani, obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, em Américas, vocês já falaram um pouquinho sobre as sinergias que vocês estão buscando. Então, acho que seria principalmente quais seriam os principais desafios aí nessa captura de energias, dado o tamanho agora da empresa. E, além disso, como que está a relação com as operadoras e como tem sido a renegociação de preços, da tabela de preços do lado de vocês ali na Américas em específico. E outro ponto, a gente também olhou nesse trimestre, fizeram a integração das marcas Delboni e Salomon Zop. A gente queria entender um pouquinho quais seriam os objetivos dessa integração e como ela se conecta na estratégia de atrair volumes. Tem outros movimentos que vocês pensam nesse sentido e como isso pode ajudar a empresa? Obrigado. Arthur, Luquezzi falando. Primeiro, falar de Rede Américas. Rede Américas, como a gente já comentou, tem uma gestão independente, uma governança independente. Então, a gente traz aqui um reporte dos números. Sem dúvida, é o início de um trabalho. A gente acompanha os ganhos de sinergia que podem vir pela frente. Tem um time muito bem montado, que conhece muito do negócio, avançando em diversas frentes.
e também na relação com as operadoras. Agora, a gente prefere trazer aqui mais um panorama geral de Américas e a gestão de lá, a gente, com a independência que a gestão tem, a gente traz os números financeiros, mas entra menos aqui no nosso conference call na questão de respostas mais operacionais lá da Operação de Américas. Então, também colocar à disposição aqui o nosso time para responder na paralela, mas aqui no call a gente prefere focar nas iniciativas de dados, tá bom? E agora, voltando aqui para diagnósticos, a sua segunda pergunta, a gente viu em São Paulo, na Praça de São Paulo, um overlap no segmento executivo das marcas Delboni e Salomão, com uma possibilidade de otimização e de ganhos na unificação das marcas, levando o principal valor das marcas de uma para outra. Então, Delboni tem uma capilaridade enorme, um conhecimento de marca muito forte em todas as regiões de São Paulo, um volume muito grande, níveis de credenciamento. Então, é uma marca que cresce muito, a nossa maior marca nesse segmento. E o Salomão, ele traz uma reputação de medicina da mulher, com uma especialização em alguns exames, com uma atenção e um corpo clínico diferenciados. E a gente fez diversos estudos e pesquisas e entendeu que a união das marcas traria vantagem para a gente e potencializaria o crescimento de receita das unidades compostas como um todo. Esse movimento tem sido muito bem aceito por pacientes médicos e também pelas operadoras. Acho que simplifica um pouco o nosso portfólio, já que, de novo, havia um overlap no segmento, e também vai permitir que os usuários naveguem por uma rede mais ampla e capilar dentro da mesma marca, que antes tinha um pouco de atrito de otimizar os ativos entre marcas. Então, esse também é um ganho que a gente viu e que a gente pretende potencializar nos próximos trimestres. E te respondendo, sim, a gente tem mais de 40 marcas. Esse movimento pode acontecer também em outras regiões. Nós estamos com um time de marketing renovado, fazendo todos os estudos para, no futuro, a gente não pretende, claro, ter marca única, mas ter um portfólio de marcas mais otimizado, respeitando a segmentação e respeitando a força das marcas locais. É um plano que a gente tem para executar aqui, até para simplificar a nossa gestão e ganhar performance. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, senhor Samuel, pode prosseguir. Boa tarde, Lucchesi, Bossolani, boa tarde a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. Tá claro que vocês não querem entrar em detalhes aqui de gestão aqui na Rede Américas. Primeira pergunta, só se vocês pudessem dar alguma ideia, se vocês tiverem informação da comparabilidade ano contra ano, né, da performance da companhia pro forma, talvez em receita bruta, ou mesmo a margem EBITDA que vocês mostraram ali de 11%, como que ela se comportou ali, talvez desde o closing ou entre o sign e o closing, só para dar uma noção das melhorias ali que já poderiam eventualmente já estar sendo apresentadas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco sobre a agenda de desinvestimento. Está muito clara a noção da administração da companhia com relação à desalavancagem orgânica, mas como que segue hoje a agenda de desinvestimento? Queria pedir uma atualização sobre ela, se a companhia entende que ela será necessária, se ela deixa de ser uma prioridade a partir de agora, mas para pegar uma atualização aí no tema. Obrigado. Oi, Samuel. Obrigado pelas perguntas. Então, Américas, você mesmo trouxe o ponto. A gente gostaria muito de olhar daqui para frente. É o começo de uma jornada. A gente já vê ganhos, como a gente disse ali nesses pontos que nós trouxemos de sinergia, ganho de escala, posicionamento estratégico nas principais regiões. Mas acho que é mais olhar para frente e acompanhar nos próximos trimestres aqui os ganhos de performance que a nossa tese lá de trás sempre trouxe, de como essa rede consolidada e com maior presença ia trazer vantagens competitivas. Então, a gente prefere começar como um capítulo inicial aqui, nos próximos trimestres a gente acompanhando a evolução e trazendo mais detalhes para vocês, tá bom? E falando de investimentos, eu vou começar e passo aqui para o Bossolani. É,
nós seguimos avaliando o mercado, tá, Samuel? Nós temos bons ativos, são ativos que performam, que estão bem posicionados nas regiões, sem dúvida, são que contribuem com a nossa geração de caixa. Então, nós temos cautela nessa questão. É claro que nós vamos avaliar o mercado, avaliar possibilidades, mas com cautela e priorizando que esses ativos, com o posicionamento que eles têm, priorizando os momentos adequados para qualquer movimento. Mas, enfim, que eu posso te falar é que a gente segue avaliando os momentos do mercado mais do que tudo. Não, só para complementar aqui, Samuel, assim, só para garantir que no momento não há nenhum fato novo, além daqueles que a gente já comunicou. Então, acho que a gente pode reforçar aqui que qualquer decisão de venda ela vai estar sempre pautada ali por disciplina financeira e pelo compromisso nosso de preservar e criar valor para os nossos acionistas, né? Mas faz parte do nosso trabalho continuar acompanhando e avaliando continuamente oportunidades que possam fortalecer o nosso negócio. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, Lucchesi, Bossolani, boa tarde, obrigado pela apresentação. Tenho duas também. Queria fazer uma primeira pergunta aqui sobre a BU de diagnóstico. Queria pedir, na verdade, para vocês colocarem uma lupa aqui em marca alta. Se vocês pudessem comentar um pouquinho aqui como foi a performance dessa marca em específico, principalmente em São Paulo, né, que tem um ambiente competitivo um pouco mais acirrado. Acho que seria bacana, né? Como vocês mostram aqui uma margem bruta estável ano contra ano, né, ao contrário do que o calendário sugere. Imagino que possa ter havido, de repente, algum ganho de share aqui. Se vocês pudessem corroborar essa hipótese, acho que seria bem interessante. E se isso for verdade, né, tentar entender um pouco o que que é driver aqui de top line para marca alta, né? Se de repente tem credenciamento novo entrando na base, alguma coisa mais drivada por volume ou preço, ajudaria bastante a gente. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, vou pedir licença para voltar no tema de Rede Américas. Eu sei que, como o Lucas falou, né, acho que tem bastante restrição para comentar aqui por enquanto, mas não quero nem fazer uma pergunta prospectiva, né? Mas para a gente entender um pouco o balanço de partida aqui do ativo. Parece ter um dreno aqui no P&L relevante no resultado financeiro, né? Até, enfim, pela alavancagem que é transportada aqui para a Rede Américas. Eu queria entender aqui o que que vocês enxergam e podem compartilhar para a gente em termos de capital de giro nascente aqui, né? Olhando só para o 2Q 25 no ativo. Assim, se pudessem dar uma ideia do quanto que é o PMR e os prazos médios de estoque, contas a pagar também, acho que seria legal para a gente conseguir modelar um pouco melhor esse ativo com as nossas premissas olhando para frente. É isso, obrigado. Oi, Gustavo. Obrigado pelas perguntas. Bom, vamos falar de Alta. Gustavo, a Alta segue crescendo muito forte, bastante acima da nossa taxa de crescimento média no negócio ambulatorial, acima de dois dígitos consistentes trimestre a trimestre. A gente, em questão de credenciamento que você perguntou, a gente tem já a maior parte dos credenciamentos. Então, o que a gente faz é crescer organicamente, com alta fidelidade dos pacientes e com algumas unidades mais recentes ainda em ramp-up, com possibilidade de seguir crescendo. Então, a gente tem as primeiras unidades do Alta lá de trás mais ocupadas, mas nós temos uma segunda leva de unidades ainda em ramp-up, com boas perspectivas de seguir crescendo forte. Eu acho que o Alta, ele tem uma atratividade real aí para os pacientes e médicos, e a gente tem conseguido, com o avanço do conhecimento de marca e da experimentação pelos pacientes, a gente vê que a gente consegue seguir crescendo organicamente de forma consistente e com qualidade na receita e na rentabilidade da marca. E o atendimento domiciliar do Alta também cresce bem, muito forte, acima também da média do nosso atendimento domiciliar. Então, também é uma alavanca de crescimento, ex unidades que demanda menos capex e que também tem se provado como uma frente bastante interessante aí para a gente no futuro, com também alta recorrência e fidelização de pacientes. Então, tem sido um grande case de sucesso para a gente o Alta, e a gente segue, que nem eu te falei, com possibilidade de seguir crescendo até nas unidades existentes,
mas também com atendimento domiciliar. Vou passar para o Solani aqui para a segunda pergunta. Bom, vamos lá. A Rede Américas, ela nasce, e a gente vai divulgar, né? A Rede Américas vai divulgar ainda hoje ali o seu balanço de saída, né? O que, de certa forma, suporta os resultados aqui do segundo trimestre, né? Então, naturalmente, é uma empresa que gera um EBITDA, que gerou um EBITDA ali na ordem de 11%, como eu mencionei, são 318 milhões de EBITDA em um trimestre, mas naturalmente ela nasce uma empresa com um grau de alavancagem planejada, né? O que faz com que essa despesa financeira ali seja persistente no resultado, né? Então, eu acho que o ponto principal aqui, e à medida que a gente for vendo o desempenho de performance, a gente vai poder acompanhar isso trimestre após trimestre nas divulgações, e o que vocês vão conseguir ter mais substância para as modelagens. Mas a gente nasce dentro, é um primeiro ciclo de uma empresa que tem bastante espaço, na nossa visão aqui, para capturar ganhos de sinergia, de produtividade, né? Então, eu acho que a dinâmica do comercial, dinâmica de capital de giro, ela vai começar a ser cada vez mais clara à medida que a gente for divulgando esses resultados no seu período normal. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Tem uma pergunta que chegou pelo nosso chat do Leandro Zanfelício, da Rafter Investimentos. Ele faz aqui duas perguntas, eu vou ler aqui. Uma é com relação à venda dos ativos não core. Essa aqui a gente já respondeu, então eu vou pular. E a outra é como a gente faz, como a gente está se preparando para alongar as dívidas vincendas em 26, né? Então, obrigado, Leonardo, aqui pela pergunta. Eu acho que primeiro ponto, assim, olhando a nossa posição de liquidez hoje, no curto prazo, né, a gente tem uma posição bastante sólida, né? Eu mencionei, a gente fecha o nosso segundo trimestre com 1,4 bilhões em caixa, né? O que é quase duas vezes o que a gente tem de necessidade para dívidas vincendas em 25, né? Tem uma frente aqui que também foi mencionada de tração, ganho de tração na frente operacional orgânica, né, com melhoria da operação, crescimento de receita, otimização de capital de giro, etc., né, que tá avançando. E tem uma terceira frente, que também está bem avançada já na questão de reperfilamento, né, para esses maiores vencimentos que a gente tem de 2026 em diante, tá? Então, esse é um tema que está sendo trabalhado aqui com bastante prioridade dentro da companhia, e com uma perspectiva bastante positiva. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Lucchesi para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, as perguntas, reforçar que esse trimestre, sem dúvidas, é um marco aqui, né, para a nossa companhia, para a nossa gestão. Acho que é um novo momento, de novo, de um plano extremamente bem detalhado e construído há muitos trimestres, então acho que é mais um passo bastante relevante. A gente agora tem um foco muito claro, prioridades claras, um time muito diferenciado e engajado no projeto, muitas oportunidades, tanto de crescimento, de avenidas de crescimento, que a gente vem desenhando e detalhando, como também de eficiência e produtividade. Então, é um negócio saudável e com boas perspectivas. E por tudo isso, com muita convicção que o nosso trabalho, que a gente vem avançando forte e rápido, ele vai refletir na performance financeira da companhia e a gente sempre vai atualizando vocês e trazendo nos próximos trimestres, mas traz uma convicção, um empenho aqui e um engajamento de todos no plano com muito boas perspectivas. Então, obrigado a todos e até a próxima conferência. A teleconferência da DASA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.